Alô, galera atleticana, aquele abraço a vocês. Neste sábado, o Atlético recebe o Internacional pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no estádio Antônio Ascioli. Olhando assim apenas como números, parece ser mais um jogo, mas não é. É um jogo muito especial, pois é a primeira vez que o estádio Antônio Ascioli vai receber uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Atlético, que tem um desempenho muito fraco como mandante, é um dos piores mandantes da competição, ao lado de Botafogo e Coritiba, com apenas 11 pontos conquistados em casa. O time rubro-negro pode ter no estádio Antônio Ascioli um aliado para reverter essa situação na reta final do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem se sustentado muito da campanha fora de casa. Jogando como visitante, o Atlético tem a terceira melhor campanha da competição. Então é isso que está mantendo o Atlético em uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. O time goiano começou a rodada na 12ª colocação, mas acabou perdendo a posição para o Corinthians, que venceu o Coritiba. Então o Atlético joga com o objetivo de retornar à faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. Vamos conferir o retrospecto entre as duas equipes, com dados lá do futeboldegoias.com.br. 11 jogos, 1 vitória do Atlético, 7 vitórias do Internacional. 10 gols do Atlético, 24 gols do Internacional, 3 empates. As duas equipes já se enfrentaram 3 vezes nessa temporada. O Internacional ganhou todas. A primeira pelo turno do Brasileirão, lá em Porto Alegre, e na Copa do Brasil, primeiro jogo em Goiânia, segundo jogo em Porto Alegre, ambos vencidos pela equipe colorada. Então o Atlético tenta aí conquistar o primeiro resultado positivo contra o Internacional neste ano. Para isso, vamos conferir aqui a provável escalação de Marcelo Cabo, que vai fazer o primeiro jogo em casa comandando o Atlético neste Campeonato Brasileiro. Jean, Arnaldo, que joga no lugar do Dudu, que pertence ao Internacional, Éder, retornando ao time no lugar do João Vitor, Gilvan e Nicolas, Maranhão, Matheus Vargas, Janderson, Everton, Felipe, a grande novidade do time, ele que andava sumido das escalações do Atlético, até seria devolvido ao São Paulo, mas voltou a ganhar um fôlego dentro do elenco rubro-negro com a chegada do técnico Marcelo Cabo. E o Chico, aberto lá pela esquerda, lá na frente o Zé Roberto. Então esse é o Atlético, não tem como ser muito diferente disso também, Ele até poderia talvez pôr um segundo homem de meio campo e adiantar o Matheus Vargas, mas ele opta por manter uma equipe parecida com aquela que começou o jogo contra o Sport, só que ele não conta nem com o Ferrarese, nem com o Dudu, que são jogadores do Internacional. O Natanael também não pode jogar, mas ele vinha sendo reserva do Nicolas. Agora vamos ao provável Internacional, que deve ser comandado pelo Leão Mi, já que o Abel está com Covid. Marcelo Lomba, Heitor, talvez o Rodinei apareça aí nessa lateral direita, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Wendel, Dourado e Edenilson, o Maurício por um lado, o Patrick pelo outro, lá na frente Thiago Galhardo ou Yuri Alberto. Nessa vaga do Yuri Alberto tem pelo menos uns 3 jogadores que também brigam por essa condição de titular no ataque colorado. Mas o Inter, que não jogou contra o Boca Juniors no meio de semana porque o Boca pediu adiamento da partida pela morte do Diego Maradona, o Inter opta por colocar o seu time titular para enfrentar o Atlético no estádio Antônio Ascioli. O Internacional, que vem caindo na tabela de classificação, já foi líder da competição, agora é o 4º colocado. O Atlético, como eu citei, está na 13ª colocação. Olha, eu acho que de todos os jogos entre Inter e Atlético, esse é o com maior tendência para ser equilibrado. O Internacional era favorito contra o Atlético no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Internacional era favorito contra o Atlético nos 2 jogos da Copa do Brasil. Esse eu vejo um pouco mais equilibrado, justamente porque o Internacional não é mais aquele. O Abel não conseguiu dar ao Internacional a mesma competitividade que o time tinha com o argentino Eduardo Cudê. É uma outra forma de jogar, é uma
uma outra intensidade de jogo, tanto é que o Inter vem sofrendo e vem caindo aí na tabela de classificação. Tem bons jogadores, tem jogadores que já demonstraram nessa mesma temporada a capacidade deste elenco, mas é um time que não vive um bom momento e que não tem os ajustes que tinha quando era comandado pelo Eduardo Cudê. O Abel até esboça colocar uma equipe taticamente parecida com a do seu antecessor, né? Quando ele coloca esses dois centroavantes. O Eduardo gostava muito de usar, o Cudê gostava muito de usar Thiago Galhardo e Abel, né? O Abel Hernandes, o Patrick por um lado, às vezes o Edenilson pelo outro, ou o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme também pode aparecer nesse time aí, mas a ideia tática do Abel, vamos ver em campo, né, se ele não vai recuar um desses homens, talvez o Thiago Galhardo, para fazer uma espécie de meia ali, mas a tendência é que ele tente manter uma certa estrutura tática daquele time do Cudê, mas não basta manter a distribuição de jogadores, né? Você precisa ter a mesma intensidade de jogo, ter as saídas, as boas saídas pelo chão, saber como fazer a marcação alta, né, ajustar muito bem essa marcação alta. Não basta colocar apenas o mesmo esquema tático. Já no Atlético, o Cabo, mais uma vez com apenas um volante, né, ele gostou dessa entrada do Matheus Vargas. Eu tinha uma certa desconfiança com o Matheus Vargas nesse jogo contra o Sport, mas gostei da atuação dele, não comprometeu defensivamente, que era onde eu temia que ele pudesse não ajudar o Atlético, mas ele conseguiu ir bem, né? O jogador qualificou a saída de bola do Atlético. O Atlético não tem o Marlon Freitas, é um jogador que faz muito bem esse papel. O Matheus Vargas está tentando substituí-lo. Então, para mim, um jogo igual neste confronto histórico no estádio Antônio Ascioli. O Atlético, uma vitória de suma importância, né, até para afastar essa desconfiança do time jogando dentro de casa. Lógico que o Internacional também vem para vencer, porque precisa de mais vencer para voltar a pontuar dentro do Campeonato Brasileiro, e isso dá indícios para a gente que teremos um jogo muito interessante nesta noite de sábado no estádio Antônio Ascioli. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes. Depois da partida eu faço um vídeo com a minha análise, né, do que foi esse Atlético Internacional. E para você, torcedor atleticano, esta é a melhor escalação para enfrentar o Inter? Gostou das opções do Marcelo Cabo? Faria diferente? Qual o seu palpite para esse jogo de inauguração, né, de debut do estádio Antônio Ascioli na Série A do Campeonato Brasileiro? Fique à vontade, deixe aí o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Peço que curta, comente, compartilhe os vídeos, assim você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo.